Nessa apresentação vamos abordar o que vem a ser swing, né? O que é o swing, basicamente? O swing nada mais é que o quê? Um toolkit, ou seja, um conjunto, um kit de ferramentas, né, que permite você, a partir dele, utilizar os seus componentes de interface para a construção de telas. Né? Então você consegue construir a janela com ele, colocar cada controle de interface, né, ou seja, uma caixa de texto, um rótulo, um botão, né, controles como tabelas, listas, árvores, né, entre outros controles que você encontra no mercado. Então ele possui uma API, né, um conjunto de controles de interface muito rico, né, e extremamente que comumente você vai encontrar em outras APIs de interface gráfica, como Visual Basic 6, né, ou .NET e assim por diante. Você tem os principais recursos de swing que nós podemos destacar, principalmente destacados em vermelho aqui nessa apresentação, são o look and feel, né, ou seja, você consegue mudar a aparência da aplicação rapidamente, e esses look and feel são plugáveis. Né? Você possui componentes de interface extremamente leves, né, e você consegue fazer transferência de dados entre componentes, ou seja, você consegue utilizar o recurso de drag and drop para, por exemplo, a partir de um controle de árvore, arrastar, né, um item que esteja naquela árvore para dentro de um controle de lista, né, dando a impressão que o usuário está o quê? Transferindo esses dados entre controles. Você tem também o recurso de internacionalização, que permite com que várias aplicações, né, ou sua aplicação em si, tenha, né, a possibilidade de estar em várias línguas. Você consegue utilizar os recursos de acessibilidade, né, onde você consegue integrar com o sistema operacional, por exemplo, um recurso muito comum que ao mover o mouse sobre um determinado texto, conseguir ler esse texto, né, e o sistema operacional dizer o que está escrito naquela parte do teu sistema. Eu tenho integração com o desktop, né, e principalmente um recurso muito importante que é o suporte ao System Tray, que é aquela barrinha, né, onde você tem na barra de tarefas, no Windows, por exemplo, no canto direito você tem um conjunto de ícones, né, e esse ícone permite com que você mostre uma pop-up, tenha acesso clicando com o botão direito, uma série de opções, né, e assim por diante. Agora, quando eu falo de look and feels, né, ou seja, eu tenho, por exemplo, nessa tela eu tenho a aparência de um look and feel padrão do Java, né, onde eu posso adotar um padrão de cores diferentes com recursos de temas e, por sua vez, em Java 6 nós temos um look and feel chamado Nimbus, né, que foi introduzido em Java 6/10, né, que permite ter, indiferente do nosso sistema operacional, seria Windows ou se eu uso Unix, por exemplo, ter recursos muito ricos, né, de interface e independentes de sistema operacional, garantindo a padronização da nossa aplicação. Agora, eu consigo aqui, dentro de Swing, ter uma série de componentes como nós já falamos. Por exemplo, o JButton, o Checkbox, o Combo Box, a caixa de listagem, um menu onde eu consigo colocar uma série de opções, o Radio Button, né? O porquinho não faz parte do controle. Eu tenho também o JSlider, onde eu consigo criar uma transição, né, onde eu tenho um limite inferior e um limite superior na hora de informar o valor. Ao invés de ficar digitando o valor, eu posso simplesmente fazer com que eu jogue para a direita ou jogue para a esquerda. Eu consigo informar a data usando JSpinner, por exemplo, né, onde eu posso incrementar o valor de uma data ou decrementar o valor de uma data. Eu consigo informar uma caixa de texto utilizando o JTextField, consigo informar uma senha num determinado campo, garantindo toda a privacidade de um campo de senha e também coerente com o sistema operacional. Tenho também o JSlider, que permite o que para mim? Né? JColorChooser, na verdade. Ele permite com que eu tenha uma paleta completa de seleção de cores. Tá? E outro ponto importante é o JEditorPane, e o JTextPane, que permite edição de texto rico, né? Ou seja, formatado, com figuras dentro da minha interface gráfica. Agora, nós temos controles mais comuns como JLabel, JSeparator, o tooltip, onde nós podemos associar um tooltip ao controle. Quando você mover o mouse, ele exibir esse tooltip, né? Conhecido também como hint. Eu tenho o JProgressBar,
que me permite exibir uma barra de progresso. Eu posso incorporar um applet, ou seja, aproveitar toda a lógica construída dentro de um applet e inserir dentro da minha aplicação. Outro ponto importante é o JDialog, né? Onde eu consigo criar caixas de diálogo que vão dar opções para uma determinada ação que o usuário queira fazer. Né? Neste caso, temos uma condição de sim ou não, ou seja, faça isso ou não faça. E temos a nossa janela, que é o JFrame. O JFrame é onde nasce cada tela do nosso sistema, é onde vai conter todos os nossos controles de interface. Então o JFrame vai representar as janelas dos nossos programas. Agora, o JFrame, né, ou seja, o JFrame, o JPanel, JProgressBar, são controles que estão contidos onde? Dentro do Swing. O Swing nada mais é que o quê? É um conjunto de classes que está presente nas Java Foundation Classes. Né? Ou seja, você, além da API que você encontra em Java, que você aprendeu no primeiro treinamento, que consiste na API de coleções, né, na manipulação de data, onde você tem os tipos básicos de dados como string, int, long, float, double e assim por diante. Você tem também Swing. Swing está presente na máquina virtual Java por padrão, onde Swing se apoia em AWT. Né? Em AWT. AWT nada mais é do que o quê? Abstract Widget Toolkit. É um toolkit que permite o quê? A criação também de controles de interface, a criação de telas. No entanto, Swing se baseia nele e evolui em cima desse toolkit, criando mais recursos e disponibilizando recursos como acessibilidade. Integrado ao Swing, eu consigo fazer desenhos vetoriais utilizando Java 2D e integrado ao Swing, eu consigo criar controles e utilizar controles que fazem uso de drag and drop, de arrastar e soltar. Né? Lembrando, arrastar e soltar. Agora, se eu estiver utilizando Swing lá com Java 1.1, meus sistemas não vão ter Swing dentro da minha máquina virtual Java. Eu vou ter que utilizar uma biblioteca chamada o quê? swingall.jar. Agora, se eu estiver utilizando uma JDK 1.2 ou superior, o que eu vou utilizar? Eu vou ter, dentro do meu conjunto de Java Foundation Classes, as minhas classes de Swing. Eu não vou precisar importar essa biblioteca chamada swingall.jar.